sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso vídeo da unidade 1 da disciplina Logística Reversa e meu nome é Andréia Machado. Agora nós vamos começar a conversar sobre a unidade 1, tá certo? Aqui nós temos a nossa apresentação, né? Olá, caros cursistas, sejam bem-vindos. Estaremos juntos na disciplina de Logística Reversa nas próximas 45 horas. Nessa primeira etapa, estudaremos os pontos relacionados abaixo, que tratam do fascículo da disciplina já disponibilizado no AVA. Então, nós na verdade, vimos essa parte aqui quando nós observamos lá o vídeo de apresentação. Lá eu disse para vocês que nós iríamos estudar na unidade 1 os 7 primeiros capítulos, né, do fascículo da disciplina. Então, a visão geral sobre a logística reversa, logística empresarial e logística reversa, qual é a diferença entre as duas, etapas da logística reversa, canais de distribuição direta e reversa, estudos ambientais na logística reversa, acidentes ambientais históricos, evolução da logística reversa, tá certo? Vamos lá. No primeiro capítulo, ela fala um pouco sobre a visão geral sobre a logística reversa, né? E aí eu fiz meio que um resumo para vocês, né? Colocando os pontos que eu achava interessante também, toda a minha vivência, para que vocês conseguissem entender. Todo o material vai estar assim, tem um breve resumo sobre tudo que vocês verão lá nessas unidades, tá? Para poder facilitar os estudos de vocês. Então, nesse tópico, será possível observar que a logística reversa surgiu como meio de destinar de maneira correta as mais diversas embalagens e não somente descartá-las em lixões ou aterros sanitários das cidades. Esse movimento, para conter tanto lixo que vem sendo produzido, deve-se a uma oferta maior de produtos em diversas regiões do mundo. Digo mundo porque hoje falamos em globalização, um fato que teve uma explosão a partir dos anos 90. Em linhas gerais, podemos falar em consumismo, consumir além do que é necessário. Nós estamos acostumados, com certeza, a observar que o tempo todo as pessoas estão mudando de tecnologia de celular. Às vezes o celular ainda está bom e a pessoa está mudando e comprando o iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 10, iPhone 13, né, e assim por diante. Quando não é isso, ou você tem um apego por relógio e você compra muito relógio, você tem um apego por sapato e você compra muito sapato, ou você tem apego por roupa e assim por diante, né? Então, dependendo do gosto da pessoa, o consumismo, né, ele está aí presente em nossas vidas, tá certo? E o tempo todo as indústrias estão investindo nisso, né? Esse movimento desenfreado atinge o meio ambiente, causando fortes danos. Dessa maneira, as empresas se veem obrigadas a cumprir seu papel, visando a preservação do nosso ecossistema, mesmo que seja através de pressões das leis ambientais, que hoje nós já temos leis ambientais, vocês vão conseguir observar isso tanto no fascículo da disciplina, quanto aqui no nosso material, tá certo? Um dos fóruns, inclusive, é sobre isso, nós já falamos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas o que seria logística reversa, né? Então, porque nós estamos acostumados a estudar sobre logística. A logística, o que é a logística e o que é a logística reversa? Por que logística reversa, né? Então, a logística reversa, simples, é fazer algo a mais após todo o processo logístico, que vai do produtor ao consumidor. Quando a gente estudou, né, a gente entendeu que todo o processo logístico, ainda mais quando nós estudamos cadeia de suprimentos, nós entendemos que todo o processo logístico ele vem do produtor rural até o consumidor final. Tá, mas e aí? Depois desse consumidor final, o que acontece, né? E aí foi que eu coloquei o exemplo aqui, ó. Ao finalizar o consumo, ficará apenas a embalagem. Este resíduo precisa ser devolvido às fábricas para que esses produtos retornem como novos produtos ou como matéria-prima para revender a outras empresas, tá? Então, o que acontece? Aquela embalagem do remédio, de um remédio que eu tomo de uso contínuo, né? Para onde é que vão todas as caixas desse remédio? E para onde é que vão todas as embalagens plásticas desse remédio, né? Então, é uma coisa a se pensar. E aquela latinha de refrigerante, né? Até que as latinhas a gente já costuma ver que existem pessoas que já fazem essa reciclagem com mais frequência, né?
Mas vamos colocar aí as caixas de remédios, né? Os próprios televisores que hoje estão queimando muito rápido, né? A gente compra, não dura 2, 3 anos, elas já estão queimando e aí não tem quem conserte, né? Porque elas são praticamente descartáveis e hoje os nossos eletrodomésticos estão vindo assim praticamente descartáveis. O que acontece depois que eu compro e depois que eu uso? Eu vou fazer o quê? Vou jogar no lixo convencional, né? Então a logística reversa é você fazer o sentido reverso mesmo, é você fazer esse material voltar para a empresa, tá? Porque ele não pode ficar aí solto no meio ambiente e nem jogado em rios, mares, como a gente vê aí pneus jogados aí de qualquer forma, né? Hoje a gente não vê só pneu, né? Hoje a gente vê pneu, embalagem, seringa. A gente vê de tudo aí jogado nos rios e mares, né? Vamos lá. Tópico 2. Logística empresarial e logística reversa. Segundo o Balu, em 98, a logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores através de planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo dos produtos. Ponto. Tá? Então aqui a gente coloca a logística empresarial e se vocês observarem essa figura que eu coloquei aí, essa figura vai até a porta do cliente, né? A entrega vai até a porta do cliente. Mas o que acontece no final? Vamos lá, tá? Na logística empresarial, é importante observar o caminho que o produto faz até chegar ao cliente. Existem processos que se interligam para satisfazer os clientes. E para esse exemplo, podemos utilizar de alimentos perecíveis até celulares e computadores de última geração. Então, a gente pode falar de todos os produtos. Seja um pendrive, seja uma coisa muito pequena, seja um produto perecível, até mesmo um produto como celular e computador, tá? Geladeira, enfim, tá? É exatamente aqui que a logística reversa acontece. Para a Lacerda 2002, a logística reversa pode ser entendida ainda como um processo complementar à logística tradicional. É ou não é? A gente não comentou que depois que chega na porta tem que fazer o sentido reverso? Então, enquanto a última tem o papel de levar os produtos aos fornecedores, dos fornecedores até os clientes intermediários ou finais, a logística reversa deve completar o ciclo, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo à sua origem, tá? Aí pode ver que a mesma figura eu coloquei, ainda botei um ponto de interrogação. Após o consumo, e agora, né? Então agora é que começa a logística reversa, tá? E aí no terceiro, a gente já vem aqui no terceiro tópico para as etapas dessa logística reversa, né? Então existe o processo logístico reverso. Assim como a gente tem os processos logísticos, que são lá a entrada, né, da mercadoria, aí a gente vem para o armazenamento, a distribuição, a separação, não tem todas essas etapas aí da logística comum, né, da convencional, a gente também tem o processo logístico reverso, que é o quê? Coletar, embalar, expedir, e depois de expedir acontece o quê? Retorna ao fornecedor, ou revende, ou recondiciona, ou recicla, ou descarta. Então, esses são os processos logísticos reversos, tá? Então, assim como existem os processos logísticos convencionais, que é o da logística que a gente já estudou, e vocês já estudaram com vários outros professores, tem o processo logístico reverso, tá? Que é como esse material vai voltar, tá? Então, coletar, embalar e expedir. E depois de expedir, ele retorna ao fornecedor, ou revende, ou recondiciona, ou recicla, ou descarta, tá? Então, isso tem que ficar bem claro pra gente. Vamos lá. Na primeira etapa, que é a da coleta, estamos acostumados a visualizar em nosso dia a dia aquela feita pelo caminhão de lixo em nossa cidade, lembra? Então, elas podem ser realizadas por meio de contratações do poder público ou privado. Já a segunda etapa, que é a embalagem, ocorre uma separação do material para que ele possa ser embalado, né? Para que ele possa ser embalado. A palavra que está errada, mas é embalado, tá? Em alguns lugares do Brasil, a exemplo de Nova Esperança, a 457 quilômetros de Curitiba, só é recolhido o lixo
para que entre na segunda etapa, que é a embalagem, caso esteja devidamente separado pelos moradores. Muito interessante, não é? Aí eu coloquei aqui um link para vocês pesquisarem aí, né? Como é que acontece isso, né? Eu achei extremamente interessante, por isso que eu trouxe para vocês, porque ele diz aqui, ó, uma cidade campeã em limpeza urbana, só lixo separado corretamente elevado, tá? Eu achei extremamente interessante, porque quando chega na porta do cliente, se não estiver separado, se não tiver aquela coleta seletiva, ou seja, quando vocês estão acostumados a ver aquelas latinhas plástico, né, vidro, né, se não estiver assim separado, eles nem levam, eles nem fazem a coleta. Isso é fantástico, tá? Então eu quero que vocês cliquem nesse link para ver a matéria, como é extremamente interessante, tá certo? Vamos lá. Após os processos de coleta, separação e embalagem, esse lixo é levado aos locais que possuem certificação para recebê-los. A última etapa é a destinação desses materiais, que conforme a figura podem servir para retornar ao fornecedor. A figura que ele se refere aqui é a figura lá que eu coloquei das pessoas coletando nas portas, tá? Podem retornar ao fornecedor, revender, recondicionar, reciclar e descartar. O próprio fascículo traz exemplos de cada uma dessas fases detalhadamente, viu, gente? Já nesse material, eu vou trazer exemplos de algumas empresas em que já existem programas voltados para a logística reversa a fim de enriquecer nossa aula e nossos estudos para as provas, tá? Então, aqui, por exemplo, a McDonald's, tá? O que ela faz, tá? Para evitar o descarte incorreto, a empresa criou uma parceria, né, com Mart Brown, acho que é isso, para desenvolver uma solução de logística reversa focada na sustentabilidade. Os caminhões que abastecem os restaurantes com alimento também recolhem o óleo já utilizado. O resíduo é analisado e em seguida encaminhado para uma usina que transforma o óleo usado em biocombustível, que abastece os próprios caminhões da empresa. A empresa viu em um problema, como descartar corretamente o óleo usado, uma oportunidade, transformando o óleo em biocombustível. Entenderam? Então, aqui vocês conseguem ver que, de fato, é o canal reverso. Ou seja, e o que eu vou fazer com esse material para que ele não vá para a natureza de qualquer jeito, né? Então, dessa forma que eles viram que esse problema, né, que como descartar corretamente o óleo usado, poderia ser uma oportunidade para eles, e transformaram isso em óleo em biocombustível, tá certo? E utilizaram nos próprios caminhões, utilizam, né? Vamos lá. A Coca-Cola. A Coca-Cola também possui iniciativas para a logística reversa. Trouxe essas empresas porque vocês estão acostumados a ver, tá? Uma das metas da empresa é de garantir o recolhimento de 100% das embalagens colocadas pela marca no mercado até o ano de 2030. Nós já estamos em 2022, então vocês podem estar achando que vai demorar muito, né? Mas eles já estão começando, né? Na verdade, eles já começaram há algum tempo, porque no Brasil está dizendo aqui que cerca de 51% das embalagens têm a destinação correta. Então, se a gente parar para pensar, até em 2030 eles vão ter 100% das embalagens colocadas no mercado, eles vão recolher essas embalagens para poder reaproveitar, tá? Então, é um projeto assim realmente fantástico. Esses dados são resultados das seguintes ações: uso efetivo das embalagens retornáveis, utilização da resina reciclada, que é uma das matérias-primas para novas garrafas confeccionadas, a aliança criada com mais de 200 cooperativas de reciclagem espalhadas pelo país. Todas essas ações garantem o protagonismo da empresa quando se trata de ações que visam a proteção do meio ambiente. Então, gente, aí vocês podem dizer, professora, mas essas empresas aí, elas são obrigadas a fazer isso. De fato, porque já existe a legislação, né? Mas pensem comigo, né? Elas estão lucrando duas vezes, né? Porque elas estão lucrando com a questão da venda do produto, elas estão lucrando com esse produto retornável, tá? Porque eles não vão comprar matéria-prima cara, né? A matéria-prima já se torna mais barata, porque eles mesmos estão conseguindo fazer esse processo. Além de tudo, eles estão preservando o nosso meio ambiente, né? Então, de qualquer forma, gente, nós temos que começar a pensar em estratégias para solucionar os problemas
dentro da logística reversa, principalmente nós que trabalhamos diretamente com a logística, tá? Para que a gente possa não só fazer, mas também propagar isso, né? E difundir essa questão toda e levar essa estratégia para outras pessoas, tá certo? Canais de distribuição direta e reversa. Novais, né? Ele fala assim: os canais de distribuição constituem conjuntos de organização independentes envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço disponível para o consumo. Os canais de distribuição podem ser diretos e reversos. Nesse material, trouxe exemplos de empresas que trabalham com esses tipos de canais. Os diretos são aqueles que nós estamos acostumados a ver, né? São aqueles em que a própria empresa entrega seus produtos aos clientes. Exemplo, os catálogos como a própria Natura, tá? Entre outras empresas. Já ao reverso, nós podemos colocar os leilões, que são realizados para arrematar sucatas ou até mesmo produtos usados, mas ainda com bom funcionamento, tá? O poder público faz muito isso, né? Então, às vezes, eles têm aí vários computadores, vários computadores, mesas e tudo que eles precisam fazer isso aí, e aí eles fazem através de leilões, tá? Para poder trocar esse material e não ficar com essa sucata lá, tá certo? Então, a distribuição reversa pode ser ainda pós-venda e pós-consumo, tá? Tem duas formas de ver a reversa. Para o canal reversa de pós-venda, a empresa recupera o produto fazendo seu recolhimento. O produto recolhido é reaproveitado em uma nova venda. Por exemplo, um bom exemplo de logística reversa pós-consumo é de pneus. Os pneus insensíveis são coletados e enviados para serem reaproveitados em outros processos, como na fabricação de asfaltos. E aí eu trago para vocês alguns exemplos práticos aqui nesse material. Olha lá. Canal pós-venda, e-commerce. Então, esse foi o exemplo que eu trouxe para vocês do canal pós-venda. Como é que acontece isso, professora? O motivo de trazer a vocês o e-commerce é que a logística de pós-venda acontece em grande parte nesse modelo de negócio, por erro na emissão de nota ou mesmo porque o cliente não gostou do produto, não atendeu às suas expectativas. Acontece? Claro que sim. Então, diante do direito do consumidor, né, nós temos 7 dias aí para fazer a troca de um produto, né, para devolver um produto. Então, por exemplo, no e-commerce acontece muito isso, a pessoa compra, de repente o produto não atendeu a necessidade, a empresa vai lá, recolhe e coloca ela de novo, lá coloca o material de novo para vender, né? Então, isso aí é o canal de logística reversa pós-venda, tá? Então, vale lembrar que as empresas que trabalham nesse formato precisam manter uma política séria em relação à devolução do material que não agradou o cliente. Por quê, professora? Porque esse cliente ele pode de repente não voltar a comprar na empresa, né? Dependendo da maneira que ele for atendido. A empresa também, para ela recolher esse material e fazer toda essa situação, ele também não pode perder, a empresa não pode perder fazendo esse canal de distribuição pós-venda, né? A empresa também não pode vender, então tem que ser uma política muito bem alinhada para que as coisas consigam, de fato, andar, tá? Aí eu trouxe aqui a de pós-consumo também. Quando eu trouxe a de pós-consumo, eu coloquei aqui para vocês da seguinte maneira. Eu trouxe um esquema completo da HP aqui, dos cartuchos da HP, né? Que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer em casa. Pega aquele cartucho, leva para recarregar, quando ele não consegue mais ser recarregado, a gente compra um novo cartucho aí. E para onde vai esse outro, né? Como é que funciona? A HP recolhe? Como é que ela recolhe? Onde ela recolhe, né? Então, o que acontece? Olha só. A HP quer concentrar 100% da reciclagem dos cartuchos no Brasil. Então, os cartuchos usados são devolvidos nos 50 pontos de coleta da HP no Brasil. São enviados para o centro de reciclagem da empresa em Sorocaba. Tampas, componentes eletrônicos e espumas são separados. Depois que são separados, eles ficam só o plástico lá, ó, gente. Aí, vamos lá. 2. Peças plásticas do cartucho são trituradas até virar pó. O material é mandado para o Canadá para ser usado na fabricação de cartuchos novos. Ele já tem 70% do plástico reciclado em sua composição. Vamos lá. Terceiro, 70%, olha só.
Até o final de 2012, ou seja, já foi, né, nós já estamos em 2022, o pó de plástico só será usado em produtos feitos no Brasil, como as impressoras, né? Na DeskJet 2050, 50% do plástico é reciclado a partir de produtos da HP e de outras marcas. Então, aqui eu trouxe um ciclo completo, né, a partir da compra do produto. Lembra que eu mostrei para vocês lá nos nossos primeiros slides, onde parava, que era na entrega ao cliente? Então, aqui a entrega ao cliente seria, né, os cartuchos e a impressora. E o que acontece depois? Isso é logística reversa, tá? No próximo vídeo eu continuo.